Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Agora tem o hábito de ficar aqui. Se vocês me verem ficar assim, ó, tudo bem, é o costume, tá? Mas vamos perder em nome de Jesus. E nessa manhã, a pastora Fabiana ministrou sobre distração. Então eu quero pegar um gancho na palavra dela e pedir para você, não se distraia agora nesse momento. Amém? Talvez tenha um irmãozinho que gosta de te mostrar alguma coisa que aconteceu no celular. Fala para ele assim, ó, agora não. Amém? Você saiu do seu lar, saiu da sua casa para receber algo do Senhor, não é do pastor Josué. Então, que nós possamos juntos caminhar nessa tarde. E hoje eu estou tão feliz porque não tem, pastor. O cronômetro aqui não está funcionando. É. Amém. Vou ligar o meu aqui também para não passar do horário aqui. Mas amém. Glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Se nós formos falar de um tema para esta tarde, Deus tem algo novo para você, mas é necessário se posicionar. Deus, Ele sempre tem algo novo para mim e para você, mas o que nos falta muitas vezes é posicionamento. E eu gostaria de compartilhar com vocês, antes da gente ler o versículo 18 e 19, aqui do capítulo 40 ao 55 de Isaías, fala ele como livro da consolação. Por quê? Porque nesse período, o povo de Deus, de Israel, estava passando pelo exílio, estavam cativos com o povo da Babilônia. Então, Deus queria e propôs um caminho para eles para tirar esse jugo. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Porque esse povo vivia preso nas coisas passadas, nas coisas antigas. E muitas vezes nós também estamos presos em coisas antigas e em coisas passadas. E eu falo assim, quando eu falo coisa passada, é coisa de uma semana. As antigas ficaram lá para trás, mas muitas vezes nós estamos nas coisas passadas, bem recente. E Deus não consegue fazer um novo em nossas vidas. Por isso nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos verdadeiramente, sair daqui hoje com a plena certeza de fé, de que Deus, Ele é conosco, sim. Mas eu preciso viver as promessas e as bênçãos do Senhor, amém? Nós precisamos ser alcançados. E para que isso aconteça, nós precisamos também de um posicionamento. Pastor Fernando, domingo passado, ele ministrou, domingo de manhã, ele disse aqui para a gente aqui, quem não perdoa, repete. Então, para isso, precisa do quê? De um posicionamento. Eu vou me posicionar. Tudo em nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você aqui. Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele deu a sua própria vida por nós, mas Ele é justo. E Deus é um Deus de princípios. Se nós quebrarmos o princípio, não tem como Deus atuar em nossas vidas. Nós acabamos de ser ministrado aqui sobre a aliança na ceia. Renovando a nossa aliança com Deus. Mas o que é uma aliança? A aliança não é só de um lado. A aliança é dos dois lados. Deus tem uma aliança comigo e eu com Ele. Mas para que eu possa ser alcançado pelas bênçãos e também pela grande proteção da sua potente mão, eu preciso caminhar diante de Deus com princípios. E muitas vezes nós ficamos presos no passado, nas coisas antigas, porque nós quebramos princípio. E eu não estou aqui hoje para trazer um jugo sobre a sua vida, mas eu estou aqui hoje para que a igreja do Senhor venha se livrar verdadeiramente do jugo, não colocado por Deus, mas muitas vezes colocado por nós mesmos, por decisões erradas, por, distrações, como foi dito aqui na parte da manhã. Então, alinhe-se comigo, não tire os olhos daqui, e nem os seus ouvidos, porque Deus tem algo especial para você nessa tarde, amém? Isaías 43, versículo 18 diz assim:
Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Deus propôs um caminho para o seu povo, para sair debaixo, sabe, ali, do jugo babilônico. Mas hoje, Deus está propondo um caminho para mim e para você, para que nós possamos verdadeiramente viver o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Esse caminho está proposto agora. Se você prestar atenção, você vai conseguir adentrar por ele nessa tarde. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. E Deus aqui estava instruindo. Anotei aqui para compartilhar com os irmãos. Deus, ele instrui o povo a esquecer as coisas passadas. Tem pessoas que estão presas aonde? No passado. Para viver coisas novas, é preciso o quê? Abrir mão do passado. E também, o Espírito Santo falou no meu coração, que Deus quer que vivamos coisas novas. Algo que ainda não foi feito. Muitas vezes nós falamos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para aqueles que o amam. Amém? Então nós precisamos viver a palavra de Deus. Essas coisas precisam se cumprir em nossas vidas. Ei, aqui é uma casa de milagres. Aqui é um lugar de milagres. O Deus que você serve é um Deus de milagres. O Deus que eu e você servimos é um Deus que propõe um caminho para que nós possamos fazer com que o nome dele seja exaltado e glorificado. Por isso, nessa noite, ele propõe um caminho para mim e para você no meio do deserto. Eu não sei qual é o deserto, qual você está vivendo, eu sei o qual eu estou passando. Mas uma coisa eu sei que o Espírito Santo falou comigo. Deus está te propondo, ou está te colocando um caminho para que você percorra ele. Mesmo no meio do deserto, Deus ele propõe um caminho e estabelece um caminho de vitória na minha vida e na sua vida. Um caminho em que verdadeiramente nós vamos sair debaixo do jugo. Muitas vezes o jugo está em nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos de acreditar. Eu vou te dar 2 segundos, mas pensa num milagre que você sempre buscou e que ainda não aconteceu. Muitas vezes esse milagre se torna um jugo na sua vida. Porque você fala, todos conseguem, mas comigo não aconteceu. Mas eu estou aqui nessa tarde para dizer para você, não é um jugo. Deus, ele pode e vai fazer na sua vida ainda hoje, em nome de Jesus. É hoje. Nós sempre vivemos o Deus de ontem e o Deus do amanhã. E esquecemos que Deus, nosso Deus, é o Deus do já. Que o nosso Deus é o Deus do agora. Quantas pessoas chegaram diante do Senhor, cegos, e saíram curados? Quantos leprosos chegaram diante de Deus e foram curados imediatamente? Como que aquela filha daquela mulher que chegou até Jesus, que estava miseravelmente endemoniada, e ela chegou até Jesus e buscou ali a cura pela sua filha, e mesmo antes dela voltar para casa, Jesus falou para ela assim, ó, a tua fé curou a sua filha. Quando você chegar lá, ela já vai estar sã. Deus não diz para ela assim, ó, daqui uma semana, daqui um mês, não. Muitas vezes nós não acreditamos naquilo que nós falamos. Muitas vezes nós deixamos de acreditar que o nosso Deus é um Deus de já. E muitas vezes nós oramos dizendo assim para Deus, Senhor, se for possível, toca na minha vida ainda esse ano. Meu irmão, o ano está se findando. E o milagre que você pediu em janeiro já aconteceu? Se ele não aconteceu, se você unir a sua fé com a minha, ele vai acontecer hoje em nome do Senhor Jesus. Ele vai acontecer hoje em nome do Senhor Jesus. Deus ele nos chamou para viver coisas novas. E estabeleceu um caminho para esse povo, assim como ele estabeleceu para mim e para você também aqui nessa tarde, e está estabelecendo. Deus estabeleceu um caminho para a libertação do povo de Israel, tirar o jugo babilônico. Ei, este caminho está proposto para mim e para você agora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim,
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Alguém entendeu? Vou sair da frente para vocês lerem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Abra mão do seu passado. O passado você não pode mudar, mas você pode refazer o seu presente e determinar o seu futuro. Deus, Ele tem coisas novas para mim e para você. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, por favor. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são o quê? São o quê? Volta para mim. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, meu irmão, é fiéis e verdadeira. Amém? Levanta sua mão comigo. Vamos participar do culto. Vamos ministrar junto nessa tarde. E repete comigo assim: Senhor, se até hoje, ou até esse momento, eu não recebi o melhor do Senhor, é porque eu não acreditei na Tua palavra. Mas a partir de agora, eu tomo posse, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus por esse momento? Esse Deus poderoso. Repete comigo assim: Deus abre um caminho no deserto. É o que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida agora, nesse momento. Agora, qual é o deserto que você tem enfrentado? A Bíblia, elas são cheias de perguntas e respostas. Qual é o deserto que você tem enfrentado? A boa notícia é: não importa qual seja o deserto, Deus está oportunizando um novo caminho. Agora tem uma observação aqui, meus irmãos. Não é sobre conquistas terrenas, e sim sobre estar com Deus na eternidade. Não importa o deserto que você esteja vivendo. O Espírito Santo falou no meu coração que Deus está oportunizando um novo caminho. Mas o mesmo Espírito Santo também falou no meu coração que não é sobre conquistas terrenas, e sim sobre estar com Deus na eternidade. Pastor, como assim? Muitas vezes nós achamos que o deserto, casa, carro, sabe, alguns outros tipos de lutas. Mas o caminho que Deus está propondo para mim e para você é o caminho da eternidade. Lá não vai entrar carro, lá não vai entrar empresa, lá não vai entrar bens, mas vai entrar o remido, vai entrar aquele que escolheu caminhar com o Senhor, vai entrar aquele que verdadeiramente diz para o Senhor assim: olha, Senhor, eu não quero mais nada, que eu morra para tudo aqui nesse mundo, mas que Cristo vive em mim, que Teu Espírito habita em mim. Sabe, lá vai entrar aqueles que verdadeiramente, nesta tarde, entender que o teu grande deserto não são os bens, não são a casa, não é a tua empresa, não é o teu trabalho, mas o grande deserto na vida do cristão é estar, meu irmão, ligado com o Senhor para adentrar eternamente com Ele. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós queremos construir tudo aqui e vai ficar tudo. Então não é sobre conquista. A palavra de hoje é sobre como nós estamos diante de Deus. Se você ler Isaías, você vai ver que todas as vezes que o povo foram levados cativo, foi por desobediência. O nosso Deus é um Deus de princípio. E o melhor de tudo, Ele ama fazer milagre. Deus ama fazer milagre. Mas dentro do seu princípio, dentro da sua palavra. E aqui nós vemos que
Não importa qual é o deserto qual você está vivendo, né? Novamente dizendo, não é sobre conquista, e sim sobre adentrar na eternidade. É sobre como nós estamos vivendo, qual tem sido a nossa atitude, o que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor, ou se estamos agradando a Deus em todo o tempo. É a palavra de hoje para mim e para você. Esse caminho é que está proposto para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Vou deixar que no final vai ficar melhor, tá? Mas vamos compartilhar aqui com você. Pega aí para mim 1 João 2,17, por favor. 1 João 2,17. Eu estou falando para vocês que não é sobre conquista, porque a palavra diz assim, ó. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passa. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Então que nós possamos focar na eternidade. Que nós possamos focar, né, como foi dito hoje de manhã, que nós possamos focar naquilo que nós vamos receber depois. Que nós possamos mesmo deixar com que o Espírito Santo de Deus habite sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos dá um exemplo de uma mulher, não vou dizer o nome, mas eu creio que logo assim você vai perceber. Um exemplo de como tomar posse desse novo caminho. Esta mulher vivia numa cidade fortificada, onde as muralhas, alguns estudiosos dizem que havia 40 mil metros quadrados. Essas muralhas onde essa mulher vivia. E nessa muralha havia o primeiro muro. E esse primeiro muro, ele tinha 2 metros de espessura. Só que após esse primeiro muro, havia 5 metros depois um segundo muro. E nesse segundo muro, ele era de 4 metros de espessura. E segundo alguns estudiosos, diz que nele, que a altura dele era de 6 a 10 metros de altura. Agora imagine você, um muro, 5 metros longe do outro, um de 2 metros de espessura, o outro de 4 metros de espessura, 10 metros de altura, com 34, torres de vigia, havia sobre esse muro, e 12 portas. Ali habitava essa mulher de quem eu estou falando agora. Essa mulher que Deus propôs um caminho no meio do deserto, literalmente, e ela aceitou o convite do Senhor. Estou falando com vocês sobre Raabe, que morava em uma cidade fortificada, uma fortaleza, aonde aos olhos humanos não tinha como adentrar. Mas essa mulher morava em cima do muro. Essa mulher vivia ali em cima do muro. E Jericó era uma cidade promíscua, cheia de prostituição, idólatra. Deixa eu resumir aqui para vocês. Era uma cidade onde o relacionamento não era levado a sério. Onde eles tinham vários relacionamentos sexuais. Para eles não importava. Era ali que morava essa mulher, Raabe. Mas a palavra do Senhor vai me ensinar, e você também nessa noite, que quando Deus propõe um caminho e há um posicionamento, independente da maneira qual nós estamos vivendo, se verdadeiramente nós obedecermos a palavra de Deus, Ele é fiel e poderoso para nos tirar de um tremendal de lama e nos colocar os pés firmes sobre a rocha. Ele é poderoso para fazer isso. Abra comigo no livro de Josué. Deixa eu olhar aqui, irmãos. Livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, versículo. No versículo 1. Os espias é mandado a Jericó, a Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois,
e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Quando estava lendo este versículo, o Espírito Santo falou no meu coração. Qual que era a referência? Sabe, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Qual que era a referência da casa de Raabe? Uma casa do quê? Prostituição, meu irmão. Presta bem atenção no que o Espírito quer dizer para você nessa noite. Os espias foram para a casa de Raabe. Mas a casa de Raabe, a referência era casa de prostituição. Prostituição. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Assim também é na vida da pessoa que vive no pecado. Falei, mas como assim, Senhor? A referência da casa de Raabe era uma casa de prostituição. E a referência de quem vive no pecado? Deixa eu dizer algo para você aqui. Numa casa de prostituição, entra todo tipo de homens, amém? Sim ou não? Imagine no tempo de Raabe, os guerreiros. Imagine naquele tempo, qual era o tipo de pessoas que adentravam aquela casa. Mas aí o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, se assim também é na vida da pessoa que está no pecado, e eu anotei aqui para compartilhar com você. Raabe tinha uma vida fora dos princípios de Deus. Sua casa era referência de prostituição. Numa casa de prostituição entra todo tipo de pessoas. Assim também é na vida e na casa que vive o pecado. Entra todo tipo de demônios. Nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus. Na casa dela não tinha escolha. Era a vida que ela levava e a referência era a casa de prostituição. E na vida de quem está no pecado, vivendo no pecado, meu irmão, não tem escolha. Entra todo tipo de demônio. E aí não adianta, mas pastor, o senhor está vindo com uma palavra, não estou vindo com a palavra de Deus, porque nós precisamos refletir, nós precisamos entender que o pecado não pode fazer parte das nossas vidas. E se Deus está propôs um caminho para mim e para você, nós precisamos nos posicionar. É necessário um posicionamento. Nós não podemos levar a vida de qualquer jeito. Sabe? Às vezes nós achamos que porque a guerra está lá no Oriente Médio, que as coisas estão para lá, que aqui não vai acontecer nada conosco. Ah, mas desde o tempo da minha avó, eu sabia que Jesus ia voltar e ele nunca voltou. Ei, Jesus pode voltar ou para mim ou para você ainda hoje. Ainda hoje. E qual é a essência que está chegando às narinas de Deus? Qual é a essência? Raabe, ela tinha uma vida de prostituição, mas ela morava numa cidade promíscua, numa cidade cheia de prostituição, numa cidade onde isso era normal. E nós precisamos entender isso, nós precisamos pegar referências bíblicas, trazer para nossas vidas, como o Senhor está dizendo hoje, não para entristecer você não, mas que eu e você possamos nos alegrar, porque Deus ainda está cuidando de nós. Ele não abriu mão nem da sua vida e nem da minha, porque a palavra não é para você, mas a palavra primeiramente foi para mim. E nós precisamos tomar posse, e nós precisamos nos posicionar. Então, meu irmão, assim também é na vida e na casa de pessoas que vivem no pecado. Entra todo tipo de demônio. E uma observação, qual é a essência que a nossa casa tem produzido? Quem esteve aqui no culto de casais, no último, eu e a pastora Isabel, nós ministramos. E um dos tópicos foi que Deus é o alicerce das nossas vidas. E a nossa casa é o alicerce para a sociedade.
Se Deus é o alicerce da minha vida, a minha casa é o alicerce para a sociedade. Qual é a referência da nossa casa para aqueles que estão de fora? A casa de Raabe era casa de prostituição. E a nossa referência? Ei, se Deus é o alicerce da sua vida, a sua casa é o alicerce para a sociedade. Nós estamos sendo observados. Aqui dentro, nós adoramos, nós ouvimos, mas na nossa casa, ali nós dizemos verdadeiramente quem nós somos. Qual é a referência que o meu vizinho e o seu vizinho têm de nós? Tem de mim ou tem de você? Qual é a referência? Naquela casa mora um homem de Deus e uma mulher de Deus. Naquela casa é referência de oração. Se você está precisando de alguma coisa, procure eles. Eu posso até não poder te ajudar, mas eles vão te ajudar. Ali é um homem e uma mulher, ali é uma família verdadeiramente aos pés do Senhor. Essa é a referência. Porque a referência de Raabe era uma casa de prostituição. Raabe, literalmente, aqui representa aqueles que vivem em cima do muro. Meu irmão, a palavra é para nós, amém? Glória a Deus. A palavra não é para quem não está aqui no culto, não, né? E alguém que está nos assistindo, ou que ainda vai assistir, é para eles também. Mas a palavra é para nós. Porque muitas vezes, quando é bênção, tomamos posse. Mas quando Deus fala conosco de uma forma um pouco mais dura, nós achamos que é para o irmão. Olha para o abençoado que está do seu lado e fala assim para ele: esta palavra é para você. Amém? Esta palavra é para mim. Posicionamento. Sabe por quê? Olha, não sei vocês. Eu estava comentando, a gente teve uma vigília sábado na casa do Edson, que todo mês que antecede a ceia, nós reunimos as nossas 2 células, e todo mês, meu irmão, nós fazemos uma vigília. Nós vamos para lá orar pelo culto de domingo. E eu estava até compartilhando com eles, e a minha esposa está aqui. Tem hora que eu fico na janela da minha casa, ou eu saio para fora, e eu começo a olhar para as estrelas, para o tempo, eu falo: Senhor, se for para dormir, acordar, ir trabalhar, voltar, comer, voltar, e só fazer isso, do que vale a vida? O que vale a vida? Comer, trabalhar e dormir. Se eu sirvo um Deus que criou tudo isso daqui, se eu sirvo um Deus, sabe, que a palavra diz que eu posso todas as coisas nele. Meu irmão, eu saio para fora, eu saio indignado, sim. Por quê? Porque eu quero viver o melhor de Deus. E quando eu falo que eu quero viver o melhor de Deus, eu quero poder orar pela sua vida e ver sua vida transformada. Eu quero poder chegar na sua casa e não simplesmente fazer uma visita, mas levar Jesus para transformar a sua casa, transformar o ambiente da sua casa. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar acomodado do jeito que eu estou. Eu sempre fico falando para Deus: Senhor, eu quero, eu busco. E tem hora, meu irmão, que eu sou que nem criança, eu já choro aqui. Agora imagine na minha casa. Não tenho vergonha de chorar, porque não pode um Deus tão poderoso, o qual eu começo a ler a Bíblia, eu até paro. Eu falo: Senhor, como pode? Como pode? E nós cristãos estamos vivendo esse evangelho tão raso, se o Senhor é um Deus de profundidade. Como que nós podemos viver esse evangelho tão raso? Nos conformar com o que o Senhor Deus fez aqui, ó, com o que está escrito aqui só. Do que Pedro viveu, do que Paulo viveu. Ei, eu sou o Josué, eu também quero viver. Eu falo para o meu pai: Senhor, eu também quero viver isso daqui. Eu também quero. Então nós, como igreja, nós precisamos ter sede. Só que, meu irmão, nós precisamos estar, sabe, conectados. Nós precisamos estar juntos, no mesmo espírito. Porque eu quero ver vocês também. Para que essa igreja não seja a referência da maior igreja de Pereira,
sabe, a maior ou melhor não, que seja a igreja onde Deus opera milagres, sinais e maravilhas. Uma igreja onde aquele que é rejeitado chega e é acolhido, mas não somente acolhido com palavra, mas acolhido com a essência do Senhor, sabe, com o amor que somente Deus pode nos dar. Pessoas que chegam aqui acabadas, meu irmão, sem rumo, mas tem que sair com uma direção. Deus nos propõe um caminho, e está propondo para você também. Ei, sai da comodidade, vamos juntos levantar, sabe, as nossas mãos e viver coisas novas. E se você estiver me olhando e dizendo assim: pastor, eu estou bem do jeito que eu estou, eu vou dizer para você, meu irmão, se você está bem do jeito que você está, glória a Deus, nem ore por mim, porque eu não estou bem. Eu poderia ter todo tipo de riqueza na minha vida, se Jesus não estiver atuando, eu não estou bem. O que me faz me sentir bem é Jesus estar atuando, é o Espírito Santo de Deus estar atuando. E eu não estou aqui ministrando para você, meu irmão, para tentar, te convencer com palavras, não. Se você chegar até mim, pode ser o tipo de oração que você quiser, meu irmão. Eu vou orar. E a minha fé é que vai acontecer na sua vida. Mas também receba as suas orações. Se você tiver fé para orar comigo, porque eu também posso chegar diante de você e falar para você: eu estou precisando de algo. Ore pela minha vida nesse sentido. Mas creia, sabe, vamos viver o melhor de Deus para com as nossas vidas. Raabe, literalmente, aqui representa aqueles que vivem em cima do muro. Quem vive em cima do muro, irmão? Escravos do pecado. Coloca para mim, João 8:34. João 8:34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do quê? Quem vive em cima do muro, meu irmão? Estou pensando, estou decidindo, ainda não consegui decidir. Deixa eu dizer algo para você. Você está em cima do muro. E o diabo, ele não está nem aí com quem está em cima do muro, porque quem está em cima do muro já é dele. É preciso posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Não vai ficar só nas minhas palavras. Coloca para mim, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Se você tiver a versão NVI, por favor. 2 Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o quê? O homem é escravo daquilo que o domina. O que está te dominando? Que não deixe você se posicionar para ter uma vida, sabe, santa diante do Senhor. De ter uma vida verdadeiramente reta aos caminhos do Senhor. A palavra aqui diz que, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Meu irmão, eu preciso me posicionar. Tem situação na sua vida que Deus não vai pegar e tirar. Você tem que posicionar e deixar. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver, porque eu estou falando de eternidade. Mas vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que fuma, tem um vício. Mas eu quero parar de fumar. Para você parar de fumar, você precisa parar de comprar. É um posicionamento. Tem pessoas que querem parar de fumar, mas chega no armário, está lotado de maço de cigarro. Há um posicionamento aí? Não. Porque todas as vezes que essa pessoa passar por uma decepção, sabe quem que vai ser
Quem que vai? O que ela vai procurar? O maço de cigarro. Então deixa eu dizer algo para você. Deus está dizendo para mim e para você: abra mão do seu passado, abra mão daquilo que te prende e do que está te prendendo. Se posicione e vamos viver o melhor de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, outras traduções, depois de haver engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Raabe vivia em cima do muro, se prostituindo. Mas Deus propôs um caminho para ela. Chegou até ela o que Deus fazia. E ela decidiu firmemente sair de cima do muro. Então, literalmente, ela representa aqueles que... Raabe, literalmente, aqui representa aqueles que vivem em cima do muro, escravos do pecado. Mas vamos dar continuidade aqui. Mas Raabe abriu mão do passado para viver o novo de Deus. Josué capítulo 2, versículo 7. Versículo 2 ao 7. Vou ter que ser mais rápido aqui um pouco. A palavra diz assim: Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Ei, presta atenção aqui no que Deus quer falar comigo e com você. Se Raabe tivesse entregado aqueles homens, a vida dela teria mudado? Sim ou não? Então tem coisas na minha vida e na sua vida que nós precisamos mudar o nosso conceito e nos posicionar. Por que ela fez isso? Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que houve pavor que infundes, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Posicionamento. Foi proposto um caminho novo, mas não sei se vocês conseguem adentrar.
Raabe vivia num mundo de prostituição, mas ela ouviu do que Deus estava fazendo lá fora. Agora a pergunta que eu te faço, somente ela ouviu? Por que que somente ela teve a sua vida, sabe, salva, liberta? E presta bem atenção numa coisa, a sua ou a minha atitude pode mudar a história da nossa família. Porque ela escondeu ali os homens, mas depois ela fez um pacto com ele. Olha, assim como eu usei de misericórdia com vocês, também use comigo. Mas ela não colocou somente a vida dela. Ei, quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, Deus não alcança somente eu e você, mas Ele alcança toda a nossa família. Toda a nossa família. Essa mulher, ela se colocou ali e falou, espera aí, não coloquei vocês aqui de bobeira lá para cima não. Eu ouvi o que esse Deus tem feito. E ela diz com a palavra dela, uma prostituta, uma mulher que vivia diante de outras religiões pagãs, mas ela se colocou diante do Senhor, ali, somente de ouvir falar. Olha, meu irmão, dá vontade de pular embaixo. O Espírito Santo habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em nós. Por que que nós não nos posicionamos também dessa forma? Por que que não? Essa mulher, só de ouvir falar, ela apresentou a família dela. Ela apresentou a família dela e todos foram salvos. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Quer salvar a sua família? Desce do muro e obedeça as condições para que a aliança se cumpra. As condições para Raabe foram: primeiramente, a invasão não poderia ser revelado. Está aqui em Josué 2,14. Os homens falaram com ela, nós não vamos fazer nada com você, mas dentro de uma aliança não tem só um lado. Para que nós venhamos salvar a sua família, você não pode comentar nada com ninguém. Segundo, o cordão de escarlata em sua janela, uma corda vermelha, Josué capítulo 2, versículos 17 e 18. Sabe, você vai ter que confiar em nós. Salmos 37, 5, entrega teu caminho, o Senhor confia nele e o mais ele fará. A sua casa, o sinal, essa corda por onde nós descemos, vai ter que estar lá. E o terceiro passo, para que ela pudesse ser contemplada com essa aliança, todos da sua casa vai ter que estar dentro da sua casa. Aquele que estiver do lado de fora, nós não temos compromisso com ele. Ei, coloca a sua família dentro da tua casa, coloca a tua família debaixo da potente mão de Deus, para que nada aconteça com eles, mas depende de um posicionamento seu, não é amanhã, é hoje, é agora. Amém? Glória a Deus. E para a gente finalizar, se coloca de pé. Deixa eu ver aqui, pastor, se eu já passei 2 minutos. Já ficou vermelho lá. Só vou finalizar aqui. Coloca para mim Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Vai pegando aí no Espírito. João 14, 6, não precisa nem colocar. E disse-lhe Jesus, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, amém? Olha o convite sendo feito aí. Atos 4, 12, por favor. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Então vai pegando no Espírito, a gente vai finalizar agora. Isaías capítulo 35, do 8 ao 10. E aí eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Você não precisa ver, você precisa crer. Feche os teus olhos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, e nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará,
por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cântico de júbilo, alegria eterna, com alegria eterna, coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse é o caminho que Deus está te propondo agora, nessa tarde. Esse é o caminho que o Senhor Deus está te propondo agora. Um caminho onde somente os remidos passarão por ele, aonde o imundo não passará. Deus está te propondo um caminho para que você agora, nessa tarde, decida firmemente caminhar verdadeiramente com o Senhor. Se há alguma dúvida, ou se havia alguma dúvida no seu coração, que você possa tirar essa dúvida agora, em nome do Senhor Jesus, porque Deus te propôs um caminho, e se você reconhece esse caminho proposto por Deus, enquanto a equipe de louvor vai estar louvando, que você possa sair do seu lugar, e nós estaremos orando por você aqui, em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado mesmo, Senhor Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que Tu és um Deus verdadeiro, e que no caminho o qual o Senhor Deus preparou para os remidos, o imundo, papai, não vai passar. E nós, como igreja do Senhor, que nós possamos entender, papai, e que nós possamos nos posicionar, Pai, que nós possamos mesmo, ó Deus amado, entender que o caminho foi proposto, Pai, e que o Senhor Deus tem atuado, papai, sobre a vida daqueles que verdadeiramente, papai, adentram por esse caminho, o caminho da obediência, papai, o caminho da fé, o caminho, Senhor Deus, de buscar a santificação e ser santificado no Senhor, ó Pai. Assim, Deus, eu coloco, papai, a vida, papai, desse irmão que aqui está, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, reconhecendo, ó Deus amado, verdadeiramente, que necessita do toque do Senhor, que necessita entrar por esse caminho, ó Pai. Sabe, Pai, que a sinceridade que há no coração dele, porque a Tua palavra diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Deus, por ele ter saído ali do seu lugar, Deus, se colocado aqui à frente, eu creio no agir do Senhor, no mover do Senhor sobre essa vida, papai, e que o Senhor Deus continue derramando sobre a vida dele e sobre a família dele, no nome do Senhor Jesus, papai, que o Espírito Santo de Deus possa estar movendo sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria somente que você levantasse as suas mãos agora e repetisse comigo: Senhor Deus, eu reconheço o Senhor, que o Senhor, como único Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, o caminho proposto pelo Senhor, eu vou adentrar, e tudo aquilo que não agrada o Senhor, eu me posiciono e deixarei, não viverei mais nesse caminho de pecado, de distração. Senhor, afasta de mim e da minha família toda mentira, para que eu possa junto com eles viver o evangelho da verdade, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.